Então, boa noite oficialmente. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite para anunciar uma coisa que eu e o Thomas pensamos com muito carinho já há algum tempo, que a gente vem desenhando e pensando como fazer essa união entre o autoconhecimento, o capitalismo consciente. Nós começamos o capitalismo consciente lá atrás, em 2013. Nossa, 10 anos já. 10 anos, vamos celebrar 10 anos. Nada melhor do que celebrar 10 anos com essa oportunidade de transformar 10 anos de história em alguma coisa prática. Nossa, nem eu me toquei que era tanto tempo assim. Então, a gente começou lá atrás, era um grupo de pessoas com idealismo, né, querendo falar um pouquinho sobre capitalismo consciente, e hoje a gente sabe, né, que todas as questões ligadas ao capitalismo hoje estão cada vez mais fortes e necessárias. E aí, recentemente, né, não dá para não mencionar esse caso aí, né, das americanas, onde a gente vê isso de uma forma muito, muito forte. E aí a gente pode voltar, eu vi que tem mais um caso chinês que aconteceu hoje, se não me engano. Então, a gente pode juntar todas essas questões para poder falar. Então, o que a gente vai fazer? Eu queria que o Thomas falasse um pouquinho, para quem não conhece ainda, não é familiarizado com o que é o capitalismo consciente, os 4 pilares do capitalismo consciente, para depois a gente vai escolher a liderança, que é um dos pilares do capitalismo consciente, para que a gente possa aprofundar um pouquinho essa convergência. Então, deixa eu só apresentar o meu amigo aqui. Então, o Thomas, ele é cofundador do Capitalismo Consciente, como eu disse, né, no Brasil e no Peru. Ele contribui com o movimento da Europa, das Américas e de Israel. Ele atua como CEO do capitalismo CB, me ajuda aqui, CB Journey. CB Journey, Conscious Business Journey. Exatamente, eu tinha esquecido o B. Uma rede de mais de 800 consultores em 20 países com o propósito de acelerar o upgrade das organizações para criar um ecossistema de negócios conscientes. Tem 20 livros publicados, sendo 9 promovendo o tema capitalismo consciente e um deles publicado em Harvard. Na jornada de upgrade da liderança, tem programas de certificação de conselheiros, programas internacionais para CEOs e agora no Brasil, juntando forças aqui com a Felipelli para a gente oferecer um programa de liderança consciente. Então, Thomas, se você puder falar para eles um pouquinho sobre o teu vasto conhecimento aí de capitalismo consciente. Acho que antes eu queria até agradecer a turma que está aqui, né, pela confiança. Tem gente que está fazendo o programa de certificação de consultores, a Renata está aí, tem gente que está sempre ali do lado acompanhando, o Eduardo está aqui também, né, e muitas outras pessoas que sempre acompanham essa ideia, né, porque a gente percebe que dá para ser melhor, né? E o que a gente precisa para ser melhor, para mudar isso, é mudar a liderança. A liderança é a chave, aquela chave, todo mundo fala, mas tem uma chave que eu viro para lá e começa a mudar? Tem, a liderança. E exatamente acho que esse convite que a gente está fazendo, Adriana e eu, como 2 fundadores, cofundadores do movimento no Brasil, há 10 anos trabalhando, e depois de tanto programa fora, de CEO, a gente está numa 6ª turma de presidentes de empresa do Peru, imagina o que o Peru está passando, criando não só uma liderança nova, mas uma liderança ativista. Né? A gente vai ver aqui a importância de, como líder, a gente ser ativista, ou, colocar nossa opinião, mas a opinião não de quebrar o outro lado, a nossa opinião tem que ser construtiva. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides para a gente dar um direcionamento na nossa conversa, e a partir disso, o que a gente vai abrir para pergunta, para diálogo, para a gente conversar um pouco, né, sobre o que é o programa, as curiosidades, as questões, o que vocês querem saber dessa nossa iniciativa, tá certo? Nosso objetivo é combinar, né, um conceito com o autoconhecimento e permitir que todo mundo tire o máximo proveito do conceito através das ferramentas que a gente carrega, do que a gente, a partir da avaliação de autoconhecimento e inteligência emocional, a gente tira, tá bom? Vamos lá.
Então, a gente estava falando dessa parceria, dessa combinação fantástica para mim, juntar dois conselheiros, dois fundadores, né? Já fomos conselheiros, saímos, a gente está acompanhando mais à distância o movimento, eu acompanho, sou fundador e conselheiro no Peru, mas a gente não tem como a gente desligar, porque a gente acredita que isso é o caminho certo, é o caminho de mudar não só o país, mudar as nossas organizações, as nossas comunidades onde a gente vive, tá certo? Eu sempre gosto de começar com uma pergunta, né? Quem é o líder que te inspira? A gente fala, Bill Gates, Tim Cook, Steve Jobs. Mas o que nesse líder te inspira? O fato dele ser um presidente, um CEO, um fundador de uma das maiores empresas do mundo? Ou o fato dele fazer alguma coisa que a gente fala que, nossa, eu queria poder fazer a mesma coisa. Eu queria poder atuar da mesma maneira, né? Às vezes a gente se inspira na visão do que a pessoa alcançou, no que ela tem, e não no que ela é, no comportamento dela. Então, o convite aqui é para parar para pensar quem é o líder que te inspira. E aí buscar o porquê dessa inspiração, o que efetivamente está te inspirando naquilo. E se aquilo vai fazer sentido, se você chegar no mesmo lugar que essa pessoa. O Tim Cook, recentemente, abriu mão de quase 40% do salário dele, enquanto as outras empresas de tecnologia estão demitindo, porque elas aprenderam com o Twitter, que demitiu 75% das pessoas, que o negócio continua funcionando. Falou, opa, ele demitiu 75%, continua funcionando? Vamos demitir 10%, 8%, ver o que acontece, para ver se fica de pé. É essa a intenção da liderança? É esse o líder que a gente quer copiar, quer seguir? A gente olha o cara que entrou na Microsoft, fez uma transformação gigante, agora ele começa a demitir. Nossa, economia do século passado. Ele começou trazendo a economia desse século, nova economia, e voltou para práticas do século passado. Como é que isso vai afetar o resto da organização, né? Então, esse convite para a gente pensar o que é o líder que inspira a gente e por que a gente se inspira nesse líder. O que é que esse líder faz que faz com que a gente fale, uau, esse é o cara que eu quero fazer igual. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Tá certo? Porque hoje no mundo, quando a gente fala de capitalismo, quando a gente fala do que está acontecendo, quando a gente fala dos graves problemas, né? Tirando o socialismo que já faliu antes, em 1989, porque com a queda do Muro de Berlim a gente tem a caracterização da falência desse sistema, o capitalismo está falindo também. Então a gente vê Americanas, o que foi feito no Twitter, são alguns aspectos de falência desse sistema também. Mas a gente precisa começar a olhar, porque a resposta não é o sistema, a resposta é como nós trabalhamos, como nós atuamos, como nós lideramos os nossos grupos, as nossas equipes, a nossa comunidade, os nossos vizinhos, a nossa família. Isso que faz a diferença. Tem uma coisa muito interessante na Europa, na Inglaterra, que especialistas e cientistas e pessoas que entendem a segurança e os riscos do mundo, eles se reuniam algumas vezes por ano para dizer quanto tempo falta para o final do mundo. E, por um acaso, a gente está a 100 segundos do final do mundo. O que significa isso? A gente está numa situação econômica, social, de guerra política tão crítica no momento que em uma questão de 100 segundos o mundo pode acabar. Se algum maluco começar a soltar alguma coisa, apertar um botão que não deve, por causa de uma briguinha regional. E todo mundo começa a invadir, mas está no terreno do outro. Então, a gente olha para isso, que liderança é essa que está levando a gente para esse lugar? E que liderança a gente quer para levar a gente para outro lugar? Que liderança que a gente quer ser para mudar esse destino? Tá certo? O que a gente está colhendo hoje é alguma coisa que foi semeado há 10, 15, 20 anos atrás. Isso aqui não é, foi de ontem que isso aconteceu. Não foi de ontem. Nada do que a gente colhe hoje é alguma coisa que foi plantada ontem, anteontem. Por quê?
O iPhone demorou tantos anos para pegar se a coisa mais importante, o celular, o smartphone, a internet, o Facebook. Claro, cada vez mais rápido. Mas não significa que isso foi uma mudança, falar, começou, mudou. Isso é uma coisa que começa frustrando e depois começa... Só que tem coisa aí que a gente está colhendo que a gente não queria semear. E a gente pergunta, mas quem semeou isso? Às vezes a pergunta não é quem semeou, é o que a gente deixou de regar, o que a gente deixou de dar atenção como líder para que a gente avançasse na direção que está. Porque a gente pode ser um líder pequeno aqui, mas não adianta se o mundo está implodindo, nossa organização não vai ficar de pé. Então, o nosso papel como líder e o trabalho que a gente quer fazer nesse desenvolvimento de liderança é criar um espaço onde a gente consiga conversar do que a gente pode fazer diferente. O que a gente tem que semear hoje para que daqui a 5, 10, 15 anos a gente esteja em outro lugar. Eu gosto de contar uma história. Quando minha filha tinha 7 anos, eu estava... Tem uma alameda na fazenda do meu cunhado, e eu gosto de andar ali, bonito, pau-ferro. Pau-ferro é uma árvore que não encosta uma na outra. Então, elas ficam assim, você tira uma foto de baixo para cima, elas quase fazem um quebra-cabeça. E eu estava tirando umas mudas, porque eu acho a árvore bonita, porque eu queria completar a alameda. E minha filha, com 7 anos, falou, papi, que árvore é essa mudinha que você está pegando? Eu falei, é essa daqui, pau-ferro. E ela falou para mim, papi, quanto tempo leva para essa mudinha ficar desse tamanho? Eu falei, talvez 50, 70 anos, não sei, depende, né, da chuva, do tempo. E ela virou para mim com uma pergunta, por que você está plantando esta árvore? Ela sabe a minha idade, sabe que 50, 70 anos, provavelmente eu não vou estar aqui, por mais triste que seja essa resposta. E aí a gente pergunta e pensa, e aí esses momentos que trazem um insight, porque alguém plantou alguma coisa que está fazendo sombra no nosso caminho hoje. E a pergunta para cada um como líder é o que a gente vai plantar hoje para fazer a sombra no caminho de alguém lá na frente, mesmo que a gente não esteja aqui. Tá certo? Então, esse convite é um convite para a gente repensar, porque hoje, quando a gente olha no relatório de confiança, esqueci o nome agora dessa agência, Adriana. Bom, daqui a pouco ele volta esse nome. Existe uma força que está criando uma divisão entre as pessoas. E não tem ninguém aí juntando, não tem ninguém conectando, né? Ansiedade econômica, o desequilíbrio das instituições. O que é ansiedade econômica? A maioria das pessoas acha que vai estar pior daqui a 5 anos do que está hoje. O que é o desequilíbrio das instituições? Os negócios, os governos, a gente está perdendo o entendimento que a gente é um ecossistema, não tem um mais forte que o outro. Não existe alguém segurar a onda. A gente vai e avança junto. O grande problema da divisão de classes hoje, né? A gente achar que a gente está de um lado ou do outro. E, por fim, a última questão que traz uma grande incerteza, uma grande desconfiança, é a busca pela verdade. O que é verdade hoje? Porque tem gente repetindo a mentira tantas vezes, escutando em tantos lugares, que acha que a mentira virou verdade, virou fato. A gente não tem um ponto de referência. E o mais interessante do estudo desse estudo de confiança é que as pessoas têm mais confiança nos seus líderes, nas empresas onde trabalham, do que qualquer pessoa fora. E aí fortalece o papel nosso como líder de grande agente de transformação, grande agente de iluminar o caminho, dar o exemplo. As pessoas seguem a gente. Por isso a pergunta lá no começo, quem é o líder que inspira a gente? O que a gente está fazendo? Estamos seguindo o quê? Que parte dessa liderança a gente está seguindo? A liderança que está semeando para o futuro ou a liderança que está pensando só no hoje? Tá certo? Porque o que a gente planta hoje, às vezes a gente não percebe, vai dar a volta e vai voltar na gente. Na gente, na próxima geração, de alguma forma vai pegar, porque isso é sistêmico. Não existe ação sem reação. Pode demorar um tempo, pode não demorar, pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Tudo depende do que a gente está empurrando hoje.
o que a gente está semeando hoje como líder, certo? Todo mundo conhece essa historinha do sapo, né? Você põe o sapo na água fria, põe a panela para ferver, o sapo morre. As mudanças estão sendo tão devagarzinho, que às vezes a gente não percebe que ela está indo para o lado errado. Se você falar, eu estou 1%, todo dia eu mudo 1% a direção para o lado errado. Chegar no final do ano, eu estou andando para trás. A pergunta é, a gente não vai cair na água escaldante. A gente está esquentando a panela e dentro da panela a gente está esquentando junto. Uma hora a gente vai terminar, né? Encerrar algum processo, algum ciclo, por causa do processo do que a gente está colhendo do passado. Se a gente não começar a semear alguma coisa nova hoje. Então, tudo isso mostra como é que a nossa liderança influencia o mundo, né? O que está acontecendo? A gente está criando pequenos ressentimentos. Todo lugar tem uma lasquinha, uma cicatrizinha, alguma coisa pequena acontecendo que está incomodando. Nós, como líderes, temos uma grande responsabilidade, porque esses pequenos sentimentos, eles acumulam. E quando esse ressentimento acumula, o que acontece? Nos Estados Unidos teve o tal movimento de Great Resignation. Um monte de gente pediu demissão. E tem mais emprego disponível do que pessoas interessadas em procurar emprego. Eu peguei um Uber nos Estados Unidos e o cara falou... eu falei, pô, e aí, o que você fazia antes de Uber? Porque ninguém faz Uber porque você é um Uber profissional. Ele falou, eu era gerente de um fast food, para não dizer o nome da cadeia do restaurante. Eu falei, então você está ganhando mais? Eu falei, não, estou vivendo melhor. Aí eu insisti, então você está ganhando mais. Ele falou, não, eu estou vivendo melhor. Eu tenho menos estresse, eu faço meu tempo, tenho tempo com a minha família, decido quando eu vou trabalhar, ponho as minhas metas, alcanço as minhas metas, trabalho com o que eu quero, o horário que eu quero e no lugar que eu quero. Então, trabalhar melhor, viver melhor, não significa mais ganhar mais dinheiro. E as pessoas estão percebendo isso em vários lugares. E o mais interessante é que hoje, 40% da mão de obra, da força de trabalho nos Estados Unidos, tem intenção de pedir demissão. Olha que coisa louca. E depois, além disso, né, acabou a pandemia, tem um movimento que chama demissão silenciosa. E é uma vergonha chamar isso de demissão silenciosa, porque isso nada mais é que cumprir o contrato. Quando a gente contrata alguém, a gente paga uma quantidade de dinheiro por uma quantidade de horas. E quando a gente espera que a pessoa trabalhe 12 horas, tem alguma coisa errada. A pessoa para de atender, responder telefone, responder e-mail, responder WhatsApp, fala, pô, o que está acontecendo? Está tudo errado. Estou pagando o salário dessa pessoa. Não. Essa pessoa, o que ela está percebendo? Fala, meu contrato de trabalho é esse. Não tem nada que me inspire a me entregar nessa jornada. De quem é a culpa? Nossa. Nossa como líder. A gente não consegue inspirar as pessoas a trabalhar a favor de alguma coisa. Não tem favor nenhum ali. Não tem causa nenhuma atrás disso, né? E aí, o que a gente percebe? Tem um problema global, consciência, as pessoas não estão interessadas no que o capitalismo oferece, da forma que oferece. Dentro das organizações, as pessoas estão completamente desengajadas. Individualmente, as pessoas estão falando, cara, o que eu estou fazendo? Maior índice de suicídio, maior quantidade de pessoas fazendo trabalho de graça, voluntário, para chegar em alguma coisa que faça sentido, né? Tudo isso diz que algo está quebrado nas organizações hoje. A dor que sentimos é a dor do algo velho que está morrendo enquanto o novo está esperando para nascer. E a nossa responsabilidade é fazer o novo nascer, botar o novo em prática, transformar o mundo que aí está. Nós somos os líderes que temos a oportunidade de transformar, de recuperar, de trazer de volta a vontade de trabalhar, a vontade de produzir, a vontade de criar, a vontade de seguir alguém. Tá certo? O que a gente está vendo é uma estrada, falar, aonde vai dar isso? Não faço ideia. Para onde a gente está indo? E aí, o que é isso? A gente está num momento onde a nossa capacidade de adaptação não está tão rápido quanto o avanço da tecnologia. Até uns 5, 6 anos atrás, a tecnologia estava lá meio frustrada, não funciona bem e tal. Hoje a tecnologia está tão rápida
né? Com inteligência artificial, com as coisas que a gente não acompanha. Antes a tecnologia frustrava a gente, hoje a gente não acompanha. Então a pergunta é, qual é o nosso papel nesse processo de ajudar aqueles que nós lideramos a acompanhar essa transformação, atualizar? Quantas empresas, quantos líderes falam, mas falta mão de obra. O que eu, como líder, estou fazendo para ter mão de obra porque eu preciso? Não, mas isso não é meu problema. Aí que a gente se engana. Nós, como líderes, temos a maior responsabilidade de preparar a mão de obra. Mas se ela não ficar aqui? Pior é se você não treinar e ela ficar, né? Já pensou que ruim? Todo mundo que está treinado está no concorrente, todo mundo que está aqui não está treinado e fica, não vai embora. O que acontece? De novo, problema de liderança. E aí uma coisa assim, o que a gente está fazendo para mudar? Como a gente está buscando engajamento? Né? A gente pode buscar engajamento dando respostas ou fazendo novas perguntas. E quantas pessoas a gente está engajando neste processo de liderança? A gente pode engajar poucos ou muitos. Eu acho que o que a gente está propondo com esse convite que a gente tem é transformar a forma como a gente está engajando e a quantidade de pessoas que a gente engaja, assim, poucos, engajando poucos e dando respostas, para um mundo novo, que é engajar muitos e trazendo mais perguntas. Porque a gente não tem mais as respostas. O nosso papel hoje é trazer novas perguntas para que as pessoas possam contribuir com o futuro que a gente está criando, ou que a gente quer criar. Certo? Então, aí eu queria... Como é que isso tudo conecta com o capitalismo consciente? Recentemente, a gente publicou um livro que chama Todos Somos Líderes, né? Capitalismo consciente são as ferramentas que levam a gente para o que o Frederic Laloux chama de organização TIL, organização de autogestão. Né? E Todos Somos Líderes é a vivência de uma empresa na Colômbia que efetivamente transformou a organização, que é hierárquica, assim, reativa, para uma organização proativa de desempenho extraordinário. Por quê? A gente começou a entender que capitalismo consciente é um caminho para a gente chegar numa forma nova de, como é que a gente fala, de liderança, de gestão. Né? Muitas pessoas falam gestão por propósito. Não significa não ter meta, muda. Isso não é, em vez de você ter um piloto, um motorista, você tem todo mundo motorista, todo mundo olhando o painel de controle. Tá certo? Bom, mas vamos lá. O que é esse tal de capitalismo consciente? Como é que a gente fala disso? A gente fala de propósito evolutivo. Uma expressão desse princípio, propósito evolutivo, é propósito maior. Por que ele é evolutivo? Porque o ambiente socioeconômico muda. Né? E a gente precisa atualizar a verbalização, a expressão desse propósito para continuar fazendo sentido para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma nomenclatura também usada por Frederic Laloux, no livro dele, Reinventando Organizações. Então, a gente precisa ter clareza da nossa causa. Por que a gente faz o que faz? Por que a nossa organização está aqui? Que problema a gente está resolvendo? Aí a gente começa a engajar aqueles que estão sem vontade de trabalhar para a gente. O segundo princípio, o segundo fundamento que é muito importante é reconhecer a interdependência dos stakeholders. Mais do que se orientar para eles, incluir, né, integrar, é reconhecer que somos interdependentes. Isso vem da biomimética, da natureza. Tudo está conectado. E adivinha, no mundo dos negócios está tudo conectado. O que aconteceu com Americanas? Quebrou um, quebra todo mundo. Desgraça vai para todo mundo. Se um sobe, como é que a gente sobe junto? Então, é reconhecer que o nosso sucesso depende do sucesso de cada um. Mas o sucesso de cada um nem sempre é só o sucesso financeiro. A gente tem várias formas de geração de valor. A partir daí, a gente vai para o terceiro princípio, liderança de cuidar. Liderança de cuidar, coisa estranha. Liderança consciente. Você cuida do seu ecossistema, você cuida do seu colaborador. Quando o seu colaborador está cuidado, ele vai cuidar do próximo. Isso está muito alinhado com o que a gente fala com Simon Sinek, que fala os líderes comem por último. Por quê? Generais fazem com que os soldados estejam bem alimentados, porque esses vão para a frente de batalha. E quando a gente fala da nossa equipe, quando a nossa equipe tem alguma preocupação, o foco não está no negócio, não está no propósito, não está em reconhecer o outro. O foco está na minha família. Qual que é o meu núcleo? Então, como é que a gente cuida? Como é que se apresenta? Então, um convite aqui que a gente está trazendo para a gente criar essa liderança consciente é uma liderança que é
completa que vai tratar dos 4 fundamentos do capitalismo consciente. Por fim, uma cultura responsável. Quais são os comportamentos que a gente prega? Que a gente quer que as pessoas sigam? E por isso ficou o convite lá no começo da nossa conversa, quem é o líder que a gente admira? Por que a gente admira? O que a gente admira? E o que a gente está copiando desse líder? A gente começar a copiar os líderes que realmente têm a responsabilidade pelos comportamentos que eles estão promovendo. O que aconteceu na Americanas? Quais são os comportamentos que estavam sendo seguidos? Fatura mais, fatura mais, fatura mais, ganha mais, ganha mais, ganha mais, e as pessoas? Ah, desculpa, não interessa. E o produto? Não interessa. E as lojas? Não interessa nada. É o número financeiro que tem que ser maior, o resultado financeiro tem que ser maior, para que essa ideia, esse é o comportamento que todo mundo segue. Se o chefe faz isso, eu quero ser chefe, eu faço igual. Olha a nossa responsabilidade como líder de qualquer organização, de qualquer lugar que a gente vai. Tá certo? E com esses 4 princípios, a gente cria uma cultura consciente, uma organização consciente. E o que a gente quer é transformar esses 4 princípios na jornada do desenvolvimento do líder. Então, vamos lá descascar essa cebola para ver aonde que está essa intenção. Então, quando a gente olha esse mundo, a gente divide em 3 níveis. Isso aqui, por acaso, é mais uma contribuição de mais um fundador do Capitalismo Consciente Brasil, Frederico Graeber, que escreveu um livro, Liderança e Consciência, que traz esse modelo, e a gente tem usado esse modelo muito, né? Então, o que é isso? Dentro do desenvolvimento do líder, é o conhecimento do ecossistema, é reconhecer qual é o meu ecossistema. Meu ecossistema de negócio, empresas, outros stakeholders, e o meu ecossistema de gestão. Eu, os meus pares, minhas equipes, os meus líderes, os meus chefes, minha família. Esse ecossistema, reconhecer que a gente é alguma coisa dentro de um sistema. O segundo nível de conhecimento é o conhecimento da equipe, onde a gente precisa ter clareza do nosso propósito, compartilhar valores, para criar uma cultura que seja responsável pelos comportamentos que a gente está compartilhando, dividindo e difundindo. E, por fim, a gente fala do autoconhecimento. Reconhecer o que é importante para a gente, quais são os nossos valores pessoais, qual é o nosso sentido de trabalho, propósito pessoal. E presença. Presença é aquele momento, aquele espaço entre o impulso e nossa reação. Quanto mais espaço a gente abre aí, mais a gente consegue melhorar a forma de liderar. E aí entra um fator muito importante, que é a inteligência emocional. Aí eu vou contar uma historinha rápida. Estava lá num restaurante, no aeroporto, né? Um café, e a pessoa não atende o café, passa 5 minutos, não atende o café, a gente vai pedindo o café, não pede, não vem. De repente a pessoa traz, demora, depois você faz o pedido, finalmente vem o café, põe a bandeja na mesa, assim, com má vontade, e aí, na hora você fala, a conta, eu vi, vai sair a conta. Aí você vai no caixa, pede, e aí o que você faz? Você pode chamar o gerente para reclamar, você pode brigar, você pode não dar a gorjeta, ou você pode entender, e aí vem muito da inteligência emocional, de você entender o que está acontecendo ao seu redor e reagir de maneira construtiva. Você chegar para a pessoa, muito obrigado, e a pessoa com certeza vai responder, obrigado pelo quê? Obrigado por atender a gente, porque eu imagino o que você deve estar passando, né? Porque todo mundo passa por alguma coisa. Então, quando você começa a reconhecer o outro, independente da forma que você foi tratado, as pessoas têm diferentes situações, diferentes momentos, diferentes. Imagina uma pessoa trabalhando no aeroporto, todo mundo indo viajar, passear e voar, ir para algum lugar, e essa pessoa, a gente não sabe se está com problema em casa, problema financeiro, apanhou de algum parente, algum familiar está doente. Então, o que a gente faz? Como é que a gente sai do compromisso? O que é o compromisso? Vamos achar o meio termo? Você pediu 10, eu tenho 5, vamos fechar em 7,5? Isso é um meio termo, isso é procurar um compromisso entre duas partes. A gente tem que sair desse nível de pensamento e subir. Apenas a gente só consegue subir, em inglês tem uma expressão interessante que é, em vez de achar o middle ground, o meio termo, a gente procura o higher ground. E para chegar nesse nível mais alto de reação,
de conversa, a gente precisa aprender sobre a gente e aprender sobre um modus operandi, um novo sistema de operação, que são os fundamentos do capitalismo consciente combinados com essa ideia de desenvolver inteligência emocional. E a gente consegue responder de uma forma muito mais construtiva para o mundo ao nosso redor. E, em vez de dividir, a gente constrói. Em vez de destruir, a gente contribui. Tá certo? Então, eu queria deixar um agradecimento. É maravilhoso sempre estar com uma turma tão bacana, pessoas interessadas, porque quem vem realmente tem interesse em entender o que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar, certo? Então, eu queria deixar aqui, até fazer um convite, quem estiver aqui, botar no chat da onde você está falando, a gente sempre fica curioso de saber até onde a gente alcança, é uma coisa muito importante para a gente. E quem tiver pergunta, dúvida, curiosidade, alguma coisa que não vai deixar você dormir se você não se manifestar, coloca, escreve no chat, faz o convite. E eu queria convidar a Adriana para falar um pouco da importância da inteligência emocional. Porque a gente sabe que quase 50% das pessoas contratadas pelas empresas com excelente currículo técnico falham no comportamento. E o comportamento é uma expressão da inteligência emocional. Adriana, com você. Obrigada, Thomas. Eu vou começar aqui com uma análise que está até no meu livro, que eu escrevi Autoconhecimento para um Mundo Melhor, que a gente começa a analisar, primeiro, a questão de conhecimento. Então, tem uma pesquisa que mostra que quanto mais conhecimento mesmo, as pessoas têm, mais uma relação financeira positiva ela tem. Então, quando a gente vai olhar que quantas pessoas fizeram universidade no mundo, e eu fiquei assustada, que pouco mais de 10% das pessoas fizeram universidades dessas formais que a gente tem. É que no mundo a gente vive numa bolha, né? Então a gente acredita que quase é impossível alguém não ter tido, mas na verdade existe uma grande quantidade de pessoas que não têm. Então, em torno de quase 6 bilhões de pessoas no mundo até não tem universidade, ou seja, então você tem uma massa que está produzindo 10%, estão produzindo 90%. Aqui não é nem a lei de Pareto, que é 20-80, né? Aqui está 10-90, ou seja, 10% da população mundial está produzindo 90% do dinheiro. E os outros 90% da população estão produzindo 10%. O que significa isso? Que a educação ela é fundamental na mesma proporção para que as pessoas tenham um progresso. O que isso tem a ver com liderança consciente? Você imagina que se a gente tem as 10% das pessoas supostamente mais cultas ou mais letradas, enfim, isso não significa que elas tenham autoconhecimento. Então, aí a gente vai entrar num outro aspecto, que é o aspecto de que, acrescentando a isso, eu posso tomar decisões que são decisões de forma inconsciente, ou seja, eu acabo sendo movido ou movida por aspectos que eu não tenho controle. Aonde eu posso ter muito mais uma chance de tomar uma decisão egóica do que uma decisão consciente. Se eu estou numa posição de liderança, qualquer decisão que eu tomo tem um impacto monstruoso nas pessoas ao redor. Então, se eu não tiver ética, se eu não tiver integridade, se eu não tiver consciência de como o meu ego está atuando e quando ele está permeando as minhas ações, eu acabo tendo um efeito cascata, dominó, que seja, que foi inclusive até o que o Thomas comentou, a gente está falando muito da Americanas, é porque é a questão mais recente e que faz a gente repensar uma série de questões, né, de como é que a questão do lucro pelo lucro e a questão de como que você faz para espremer mais os fornecedores, né, que também vocês devem ter visto nas redes sociais, aí aquela parte do livro do Marcel, dizendo que pegar os fornecedores e atrasando eles, e só pagar os fornecedores que já cobraram mais de 2 vezes, e assim por diante, né? E deixar até 120 dias, e que os fornecedores demoram para cobrar, ou seja,
na minha visão, isso não é ético. Na minha visão, isso não é correto. Então, isso tem muito a ver com a qualidade da decisão que vem do indivíduo. O indivíduo não pode ter uma decisão de qualidade se ele não tem consciência. Então, se ele não percebe qual é a parte mais importante aqui, é a consciência emocional. Eu não vou falar dos outros aspectos, mas assim, só uma palhinha para vocês, que é a consciência. Se eu não tenho consciência emocional, dificilmente eu vou ter qualidade de relações e qualidade de decisões que vão impactar todo mundo, como eu disse. Então, assim, essa é o principal do porquê que nós acreditamos que se a gente investir na liderança, se investir no autoconhecimento também, a gente vai ter, por consequência, uma cultura melhor, a gente vai ter um tratamento de stakeholders melhor, a gente vai ter uma sociedade, uma comunidade melhor, tá? E, obviamente, eu nem estou falando aqui de propósito, mas isso seria a cereja do bolo, né? Então, o que a gente planejou aqui, eu Tomos? A gente teria, sei lá, 1 hora de diagnóstico, que vai ser totalmente virtual, a gente vai ter 16 horas ao vivo e 8 horas de estudo que nós vamos direcionar para vocês. Então, o total aí de horas, e aí seriam 4 módulos, sendo que 4 módulos que está aqui ao vivo, que a gente vai tratar da liderança, propósito, do meu propósito enquanto pessoa também, quer dizer, a gente vai ter uma parte que a gente vai trabalhar a organização e uma parte que a gente vai trabalhar a liderança, e a gente vai alternando entre uma coisa e outra, para que a gente possa construir uma ideia não só do indivíduo, mas desse efeito que ele causa ao redor dele. Acho que é esse o resumo. Muito, muito bacana, porque o que a gente está propondo aqui, às vezes a gente fala, capitalismo consciente. Capitalismo consciente é uma coisa bonita, né? É um conteúdo, uma montanha, um lugar para subir. Quando a gente combina autodesenvolvimento com desenvolvimento de conhecimento, a gente permite que cada um faça o seu caminho para subir a montanha, né? Cada um tem a sua caixa de ferramentas próprias. E a avaliação, né, da inteligência emocional permite que a gente entenda qual é o caminho que a gente pode seguir, com quem a gente tem que procurar parceria, com quem a gente tem que se associar para fortalecer o nosso próprio caminho, né? O caminho da liderança é o caminho principalmente do autoconhecimento. É da onde a gente parte para avançar, né, nessa jornada, né, de negócios conscientes, nessa jornada de autoconhecimento. Eu queria abrir para perguntas, agradeço todo mundo, fiquei muito feliz de ver que um monte de gente do Brasil inteiro, de um monte de lugar diferente, inclusive aqui de Portugal, presente. né? Isso, que é tão bacana. Eu, assim, nos meus programas, quando a gente faz um programa em português, sempre tem alguém de Portugal. Ainda não consegui ninguém dos países da África que falam português, mas eu tenho certeza que uma hora a gente chega lá. Então, dúvidas, alguma pergunta, alguma coisa. Uma coisa que a Adriana não comentou, que eu queria comentar, então, a intenção, da mesma forma que a gente tem um programa de CEOs, né, na América Latina, todo mundo que passa pelo programa faz parte de um grupo do alumni, dos formandos, e a gente começa a trocar ideias, aprender um do outro, e onde a gente traz os próprios, a gente não contrata consultor, palestrante. O palestrante desse grupo é o líder que passou pelo programa e compartilha uma história de sucesso de como passou de uma forma de atuar para uma forma melhor, o resultado que alcançou. Então, o que a gente quer criar a partir dessa jornada é criar um grupo de líderes dos quais a gente aprende um do outro, que a gente continue aprendendo, não só da Adriana e de mim, mas que cada um, da sua experiência, da aplicação dessa filosofia, possa trazer uma história de sucesso para inspirar. Porque não tem inspiração maior quando a gente vê alguém que está no mesmo caminho que a gente fazer, funcionar e mostrar resultado. Bacana, Simon Sinek, Brené Brown, são maravilhoso. Mas o que eu quero ver, parece que eles estão muito longe da gente.
A hora que a gente senta e começa a compartilhar, aí a gente começa a perceber que dá para fazer, não é só uma coisa inspiracional. E uma coisa que eu queria também falar é que nosso programa ele é prático também, ele não é somente teórico, senão parece que a gente vai ficar falando de teorias ou de questões aqui, não. Ele vai ter uma aplicação prática para que vocês possam, inclusive, levar esse conceito para a empresa de vocês. Dúvidas, perguntas? Está todo mundo em silêncio, ou ficou todo mundo muito impressionado, ou ficou todo mundo sem entender nada. Simone. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Thomas, obrigada, Adriana, também pelo convite para estar aqui. Foi um prazer ouvir aqui as suas palavras e saber que a Filipelli também está, de alguma forma, conectada com esse movimento do capitalismo consciente, né? Ao qual também me conecta e que eu espero que cada vez mais possa permear as organizações. E aí, Thomas e Adriana, eu trago aqui uma reflexão, gostaria de saber a visão de vocês, né, principalmente a Filipelli, que lida muito com a questão da inteligência emocional, os aspectos também de autoconhecimento, né? E vou trazer aqui resumidamente uma fala que também está cheia de pressupostos, tá, da minha parte, né, que a gente fala muito sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para a liderança, para esse exercício da liderança consciente. Agora, me parece que essa consciência não é só uma consciência de si, né? Existem outras esferas que também precisam caminhar em conjunto, como, por exemplo, a consciência do social, né? Porque senão a gente vai ficar no autoencantamento falando para nós mesmos, falando dos nossos problemas, sem olhar para o lado e sem essa conexão humana daquele que sofre, daquele que sente dor. E se isso não acontece, a gente não cria um propósito também para as instituições, né? Que de alguma maneira possa impactar positivamente os stakeholders, né? A gente fica sempre no lugar dos privilégios, falando sobre as nossas questões, né? Que são muito importantes para a gente, mas que não se conecta com aquilo que o mundo está pedindo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, né? Do mundo também, quando a gente fala de liderança consciente, né? No nosso desafio de falar de consciência no mundo permeado por fake news, né? Então, até que ponto eu não quero aqui fazer também referência, é muito fácil a gente cair para a figura do inimigo, do perverso, tal, mas assim, como é que a gente coloca tudo isso no mesmo caldeirão e aborda a questão da consciência, não só desse lugar do indivíduo que tudo pode, parece que esse indivíduo, se for autoconsciente, ele transforma o mundo, mas também essa consciência mais ampla, que tem a ver também, muitas vezes, até com o letramento dos aspectos sociais, para que a gente possa conectar também, né, com esse autoconhecimento, e aí sim, conseguir girar a roda e fazer as transformações que a gente precisa. Muito, muito legal isso. Por isso que a importância dessa combinação, não só conteúdo, mas conteúdo e autoconhecimento. Porque o tempo de só ver conteúdo, só ver autoconhecimento, já chegou no limite. Quando a gente fala dos fundamentos do capitalismo consciente, do stakeholder, qual é o mapa de stakeholders do nosso negócio? Qual é o mapa de stakeholders da minha posição? Porque a gente precisa entender a nossa influência dentro do nosso ecossistema profissional também. Tem um par, tem um chefe, tem um líder, tem outro, tem quem influencia, quem não influencia. Então, o objetivo disso, dessa combinação, é trazer uma forma diferente da gente ajudar no desenvolvimento profissional, tá certo? Porque a gente pode usar várias ferramentas, a quantidade de ferramentas de autoconhecimento são enormes. A hora que você começa a combinar filosofia de negócio com autoconhecimento, você começa a ser mais prático. Não é só a prática do indivíduo, mas a prática do indivíduo inserida num contexto muito mais amplo, não só o negócio, não só a sua área funcional, mas a sociedade. Tá certo? Porque você, como líder, você é um líder o tempo todo. E esse é o grande desafio. A gente, às vezes, passa uma raiva. É humano. Você tem vontade de responder alguma coisa, aí você tem que parar, respirar e falar, o que é o certo? O que eu gostaria que o outro fizesse comigo? Como é que eu poderia responder? Que ferramenta que eu tiro da minha bolsa, do meu bolso, da minha sacola, da minha mochila,
para responder isso, né? E acho que ter consciência disso, do que a gente tem disponível e de para onde o mundo precisa ir, ajuda a gente a se fortalecer. Porque é um processo muito desafiador. A gente... É tanta coisa que você falou, fake news, a falta de a divisão, todo mundo dividindo. Olha um post político. Você é a favor de um ou a favor do outro, ou radicalmente contra um ou radicalmente contra outro. Tem as 4 opções. Eu tenho certeza que você vai se encaixar uma das 4. Não preciso nem falar que lado que é, mas você vê um post que te ofende, como é que você faz uma pergunta naquele post, naquele comentário, que seja construtivo e não destrutivo para um lado ou para o outro? E acho que esse é o convite que a gente está fazendo para a gente olhar o mundo para construir, para semear. O que a gente vai semear hoje que vai fazer a sombra para a próxima geração no caminho dela, para ela poder semear o próximo pedaço do caminho. Adriana. Eu acho que você já falou tudo. A gente se anima aqui, a gente começa a falar demais. Longo caminho, né? Precisamos estar de braços dados para fazer esse percurso. É isso aí. É Bem, isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Então, legal. Gente, vou agradecer, então, a presença de vocês, o tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês estejam levando algo de conteúdo positivo aí para vocês. E até a próxima. Eu queria convidar, a gente vai mandar um linkzinho para fazer uma pergunta. O que você tira dessa conversa? E para todos que responderem, todos que participarem disso aí, a gente vai sortear um livro, Capitalismo Consciente de Guia Prático, autografado, né? Então, para convidar. Isso é capitalismo. Às vezes a gente troca alguma coisa e o que a gente quer trocar nem sempre é dinheiro por tempo, é conhecimento, aprender de vocês também o que talvez a gente possa ter ensinado. O que a gente ensinou? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai falar uma coisa, atinge de um jeito, e com o feedback de vocês a gente aprende uma coisa nova. E o líder que a gente precisa é o líder que não é o líder que tem todas as respostas, é o líder que quer aprender o tempo todo. Porque o dia que a gente para de aprender, a gente para no tempo. O dia que a gente não aprende nada, a nossa consciência não expande. O que faz a consciência expandir é aprender mais sobre a gente, sobre o mundo. E aqui a gente está propondo esse aprendizado sobre o indivíduo e sobre a filosofia. Tá bom? Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com pessoas que têm essa vontade. Eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer uma foto bacana. É sempre legal. E aí todo mundo pode fazer um print screen também. Eu estive lá, não é assim? Que legal, olha aí. Né? Muito bonito. A gente vê as pessoas... Sorriso, é isso! Que legal. Muito bom. A turma está aí de olho, ajudando a gente a fazer as fotos. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todos que estiveram aqui, participaram com a gente. E, de novo, tiver pergunta, responde, põe a pergunta no questionário também. Tá bom? Eu queria saber mais disso. A conversa não acaba aqui. De repente, a gente pode lançar algumas pílulas de respostas para alguma pergunta que ficou, porque às vezes a pergunta aparece depois de dormir, pensar, né, voltar para casa, e surgem novas perguntas. Tá bom? Uhum. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada.